Olá, pessoal, estamos aqui de volta com um episódio maravilhoso para te lembrar que você pode. E hoje aqui com um convidado super especial, que eu tive o prazer, a honra de conhecer há um tempo atrás, né, Fábio? Através do BBG, Brazilian Business Group. Ele deu uma palestra para nós, que eu fiquei assim, ó. Foi uma primeiro no Zoom, que eu participei, e depois lá no nosso escritório, com uma outra mentora, uma outra coach. Ele estava lá e ele foi dando dicas e o pessoal ficava assim, cada vez mais. O Fábio é palestrante internacional, né? Mentor, empreendedor, pai, marido. Autor. Faixa preta de taekwondo, campeão pan-americano. Olha isso. É muitas coisas que ele tem aqui para passar pra gente. E hoje ele atende companhias como Apple, Amazon, Citibank, Nestlé. Olha isso. Então, fica ligado que a gente tem muito para aprender hoje. E eu tenho certeza que essas dicas vão acrescentar nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos ouvintes. Vamos lá, Fábio. Conta pra gente como isso começou. Foi tão fácil chegar assim? Super fácil. Assim, do dia pra noite. Dia pra noite, no Brasil, aqui. Bom, Conta primeiro, gratidão por estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Não foi fácil, não, obviamente, né? Comecei lá no Brasil, em São Paulo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, porque eu sentia uma obrigação de dar uma força em casa, sabe? Pela necessidade que eu via minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. Desde os 5 anos de idade que eu ficava sozinho em casa, os dois saíam para trabalhar. Meu irmão de 7 e eu de 5 já ficávamos sozinhos em casa. E aí, depois que eu botei fogo na cozinha, eu falei, é melhor sair de casa. Eu fui tentar fritar um ovo e me distraí e botei fogo na cozinha. Uau. Uma casa alugada que a gente tinha e minha mãe teve que pagar ainda o proprietário e tal, e a gente demorou anos para pagar de volta. Aí eu falei, não, é melhor começar a trabalhar e eu saio de casa e não faço estrago. Então, aos 11 eu comecei a trabalhar, logicamente, como eu era gago, né? Eu era gago, porque com 5 anos eu assisti um filme do Super-Homem. E eu achei que eu podia voar. Eu amarrei uma toalha vermelha nas costas e fui para o quintal dos fundos de onde eu morava e pulei da escada. Pulei de pé, não era tão burro assim. Só que na hora que eu pulei, a toalha enroscou no meu pé e eu não consegui cair de pé, eu caí de cabeça. Aí afetou a fala, eu fiquei gago e fiquei vesgo de um olho. Demorou 8 anos para curar o estrabismo, mas a gagueira persistiu. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, preciso trabalhar em lugares que eu não preciso falar com gente. Mas eu achei que fosse possível, né, trabalhar em lugares onde não precisa falar com gente. E eu fui enveredando pela área mais técnica. Comecei a estudar eletricidade, eletrotécnica, por aquelas revistinhas de banca de jornal, beabá da eletrônica e tal. E fui trabalhar em bicos assim, tipo assistente de fotógrafo de eventos. Não precisava falar, era só segurar a luzinha. Depois fui trabalhar de auxiliar de plantonista de imobiliária. Aquele garoto que ficava nas casas vazias esperando o corretor chegar com os clientes. Também precisava falar, eu só abri a porta. E aí entrei com 14 anos na Escola Técnica Federal de São Paulo, que não existe mais, infelizmente. Era um colegial técnico profissionalizante. E eu falei, vou estudar eletrotécnica, porque um dos meus sonhos era ser engenheiro elétrico, né? E aquilo era o meio do caminho já. E não precisaria falar com gente, eu pensei. Uau, gente, como é que... E aí comecei a estudar com 14 anos à noite já, fui estudar à noite para poder trabalhar o dia inteiro. E comecei a fazer estágios. Né? Não consegui imediatamente um estágio na minha área, fui fazer um estágio numa videolocadora. Sabe o que é isso, né? Eu lembro. Videolocadora. Antes da Blockbuster. Não sei se é da época da Thalita. Tem gente que nem sabe o que é Blockbuster. Foi antes da Blockbuster existir. Antes. Tinha uma videolocadora pequenininha no centro de São Paulo e eu era o rapaz, o garotinho que entregava as fitas, né? De vídeo ainda, VHS em domicílio. Aliás, tem espaço para uma história interessante? Tem, claro. Foi nesse trabalho que eu reforcei uma coisa que meus pais falavam, não tenha preconceito. Eu nunca tive preconceito, nem de cor, nem de nível social, mas eu tinha ainda alguns preconceitos que eu descobri nesse trabalho. Por exemplo, um dia pediram um filme. Um filme do Sylvester Stallone. Mas não era Rambo, não era Rocky. Era um filme que o Sylvester Stallone fez antes de ficar famoso. O filme chamava-se O Garanhão Italiano. Era um filme pornográfico. Mentira! Poucas pessoas sabem que o Sylvester Stallone começou na indústria pornográfica. Caraca, Por isso que no Rock 1 eles faziam a brincadeira, chamam ele de Italian Stud, o Garanhão Italiano. É a brincadeira dessa época. Uau. Bom, aí eu tô lá levando o filme, certo? Aí abre, toca a campanha do apartamento, abre a porta uma senhora de 70 e poucos anos.
Aí eu descobri que eu tinha um preconceito, porque na hora que ela abriu a porta, eu olhei pra ela e falei, não deve ser pra ela o filme, né? Aí eu falei, a senhora me desculpa, eu devo estar no endereço errado. Não, eu pedi um filme, ela falou. Então, eu devo estar com o filme errado. Ela falou, não, eu pedi um filme do Stallone, não é o que você tem aí? Eu falei, mas é que não é um filme de ação. Quer dizer, tem ação aberta, mas não é, sabe? Ela falou, para de bobeira, menino, não é o Garanhão Italiano? Eu adoro, eu já vi 5 vezes. Uau! Mentira! Adorei. Nessa hora eu falei, cara, olha, eu tinha preconceito, eu não sabia ainda. E aí, nessa hora eu fiquei sem graça, dei o filme, e aí de novo o preconceito me atacou. Ela falou, entra, come um bolinho, ó, fui embora. Foi embora o medo. Vai que essa velhinha safada vai me pegar. Mas vai saber. De repente era só um bolinho mesmo, nunca saberei. Mas então, esse tipo de trabalho que eu fazia. Aí, finalmente, com 16, eu fui procurar uma vaga de estágio na Siemens, a primeira empresa onde eu teria uma oportunidade na minha área de eletrotécnica, né? Inclusive, foi nesse dia que, indo para lá, eu fui assaltado no trem, na Estação da Luz. Uau. E briguei com o cara, porque eu já fazia artes marciais, e briguei com o assaltante, e ele conseguiu esfaquear a minha mochila. Aí eu joguei ele para fora do trem, consegui ficar com a mochila e fui até a Siemens. Cheguei na Siemens, quando eu abri a porta do RH, o mundo congelou para mim. Parecia o filme Matrix. Ficou tudo em câmera lenta. Subiu um fogo pela minha garganta e eu fiquei sem saber o que falar. Eu estava olhando para o amor da minha vida. Estou com ela até hoje. Uau, com 16 anos de idade. 17 nessa época, eu já estava para fazer 17, conheci a Débora, ela era estagiária no departamento de recursos humanos, estagiária de secretariado, e eu fui lá buscar estágio, e aí eu fiquei ali na porta parado, sem saber o que falar para ela, ela falou, vai entrar ou não? Tá quase 5 horas. Ela, para mim, foi amor à primeira vista, para ela não. Demorou uns 2 anos para ela se interessar por mim, mas tudo bem. Mas aí comecei nessa área de eletrotécnica e tal, mas gago, tinha muita dificuldade, e um belo dia, o meu chefe falou, vamos fazer uma palestra lá para um revendedor nosso e você vai comigo. Eu falei, tá bom. E eu vou, né? Meu chefe mandou, eu vou. Só que chegou lá, surprise. Na frente de 50 mestres de obra, que era a plateia, ele fala, Fábio, você que vai fazer a apresentação. E saiu da sala. Sei lá se ele estava com diarreia, algum problema assim, ele saiu da sala. E me deixou lá na frente dos 50 caras, que eu nem sabia que eu ia falar. Resultado, não saiu nada. Quem não é gago já gaguejaria numa situação. Quem Imagina não é quem já é gago. gago. Com certeza. Eu travei você não estava esperando. E fiquei bobo, não saiu no bom dia. O pessoal começou a levantar e ir embora. O último pegou a apostila ainda, jogou na minha cara e falou, que absurdo. Ai, meu Deus. Nesse dia, voltando para a empresa, o meu chefe falou viagem inteira na minha orelha e uma semana depois ele foi mandado embora. Aí eu fiquei me sentindo culpado que um chefe de família foi mandado embora, mas foi culpa dele, claro, me colocar nessa situação. Ele não poderia mas ter eu me feito senti isso. super mal, obviamente, né? Claro, e nesse dia eu decidi, não importa o que aconteça, eu vou curar esse negócio. Que legal. E muita gente que hoje faz cursos de técnicas de apresentação comigo fala, Fábio, mas eu sou gago, como é que eu vou conseguir? Vai, tudo é possível se você colocar a tua cabeça firme nesse objetivo e fizer o que deve ser feito. Eu fiz consulta com psicólogo, consulta com fonoaudiólogo, entrei para um grupo de teatro, fiz 4 peças, nunca fui ator principal, a não ser na última, que era a história de um gago, então eu era perfeito para o papel. Mas, ou seja... Mas a coragem... Coloquei a minha cara a você tapa. Colocou a sua cara. E fiz 9 cursos de oratória na sequência, de 32 horas cada um. Então, praticamente 400 horas, me expondo ao ridículo, me expondo, até que uma hora eu tive um insight. E esse insight, inclusive, eu falo para os meus alunos hoje dos cursos de técnicas de apresentação. Falo, olha, a principal coisa que vai te ajudar, a principal ideia, conceito que vai te ajudar a se libertar de qualquer medo de falar em público e transformar você num comunicador realmente eficiente é você parar de achar que fazer apresentações tem a ver com você. Muita gente acha que fazer apresentações, fazer palestras é algo para se autopromover, para fazer marketing pessoal, para que os outros gostem de você e achem você inteligente. Não. Uma apresentação é uma prestação de serviços. Quando você faz uma palestra pensando em servir e agregar valor, você tira o foco de si, que geralmente é egocentrado, e coloca o foco na plateia e como você pode ajudar essa plateia. A plateia percebe e se torna mais tolerante com você e mais apoiadora. Sim.
Quando eu tive essa sacada, que eu abro a minha boca para servir, não é para me exibir, eu comecei a ter apoio da plateia. E mesmo no meio da gagueira, eu via os olhares da plateia assim, vai, você consegue. Esperando, torcendo por você. Torcendo para eu conseguir terminar aquela frase. Aí eu fui me libertando pouco a pouco, fui ganhando confiança. Dizem que um gago nunca deixa de ser gago. Mas se eu ainda sou gago, eu controlo muito bem hoje esse problema. É verdade. E olha, você é exemplo disso, não é aquelas pessoas que ensinam o que eu faço. Como é que é? Faço o que eu te ensino e não. Porque a primeira coisa que você fez hoje foi perguntar qual vai ser a minha plateia. Foi ou não foi? Quem que vai estar escutando? Eu quero saber. É verdade. Porque eu quero saber quem vai ser a minha plateia. E como que eu posso ajudar. Exatamente. Bom, e aí foi, né? Começou a dar certo. Quando eu me libertei, então, dessa trava, eu comecei, mesmo na área técnica, ainda comecei a me destacar. E aí concorri uma vaga na IBM. Eu fui o primeiro eletrotécnico contratado pela IBM do Brasil. Eles só contratavam eletrônicos. Eu fui o primeiro eletrotécnico que a IBM contratou. E aí eu fiz o programa deles, consegui ser efetivado lá e me deram grandes contas. Me deram a Prodesp, me deram Itaú, me deram a Natura para cuidar. E me deram uma outra empresa chamada Alcon, que o pessoal conhece como Alcon Laboratórios do Brasil. Quem já usou lente de contato, Opti-Free, esse tipo de coisa. Só que a Alcon era muito bem na área farmacêutica no Brasil e queria começar a área de tecnologia médica. Lasers, ultrassons, equipamentos cirúrgicos. Eles estavam tentando há 4 anos e não conseguiam dar lucro, estavam prestes a desistir. E aí, o meu cliente na Alcon, porque eu atendi o pessoal de CPD, de TI, ele falou, Fabio, você conhece alguém para indicar? Tem uma divisão aqui que a Alcon está tentando fazer funcionar há anos e não consegue, é a última tentativa. E eles falaram para todo mundo, ó, você conhece alguém bom, indica para gente. E eu sei que você está muito bem na IBM, mas se você tivesse alguém parecido com você, eu acho que ia dar certo. Eu falei, mas por que parecido comigo? Ah, Fábio, você é uma pessoa que é totalmente about service, né? Você está aqui para servir sempre, você é totalmente focado na gente, você sabe negociar, você sabe apresentar, você sabe... Então, se fosse alguém como você, eu acho que a gente teria mais chance. Eu falei, por que não eu, então? Ah, porque você está fora do perfil. Eu falei, como assim fora do perfil? Eu tinha 20 anos na época. Eles falaram, olha, eles querem alguém com mais de 25 anos, já engenheiro formado, inglês fluente, casado e com filhos. Falei, por que tudo isso? Ah, porque casado com filhos tem que ser alguém que precisa do trabalho para sustentar a família, porque a gente quer alguém que realmente dependa disso. Inglês fluente, obviamente, porque a gente faz muita coisa com os Estados Unidos, e engenheiro formado, né? Porque os médicos vão respeitar mais, a gente atendia médicos. Eu só tinha inglês fluente, de tudo que eles queriam. Aí eu falei, olha, deixa eu tentar o processo, quem sabe eu convenço o pessoal aqui a me dar uma chance. E assim fui convencendo um a um, até que chegou no presidente. E eu tinha lá 20 anos. É isso que eu ia falar, você tinha 20 anos. Ia perguntar isso agora. Mas é a idade jovem do Kelvin. O Kelvin tá com 18, mas é muito 2 anos mais novo. E aí você tá vendo como, depois muito que eu curei o problema da gagueira, como o meu poder de influência aumentou, né? Porque, lógico, eu tive uma vantagem de ser gago por muitos anos. Qual é a vantagem que eu tive de ser gago? Escutar. Exatamente. Escutar mais antes de falar. Então, ser gago, eu fui gago até os 18 anos praticamente. Essa gagueira prolongada me deu essa propriedade, escutar mais antes de falar, porque... E quando você falar, Fábio, você tem que falar right on target, na mosca, porque você não vai ter muita chance de falar. Exato. Então, eu aprendi a ouvir, realmente entender o que era necessário ser dito e dizer exatamente o que o pessoal ia ver valor. E isso me ajudou. Quando eu curei a gagueira, essa minha propriedade estava desenvolvida. E aí foi avançando. E convenci as pessoas dessa empresa até que chegou no presidente. Chegou no presidente e ele falou assim, Fabio, vou ser bem direto com você. A gente pesquisou você está bem na IBM. Falamos com o teu chefe, você tem um futuro garantido na IBM. E a IBM não manda ninguém embora e você está com futuro garantido, eles falam que você é uma estrela ascendente na organização. Aqui nós somos bem menores que a IBM, nós não damos nenhuma segurança de emprego e você vai ter 6 meses para tentar empatar o jogo. A gente está $5 milhões em prejuízo. Você tem 6 meses para chegar no break-even, que é empatar, ou você está fora. Além disso, o nível de satisfação dos nossos clientes hoje é menos de 50%. Você tem que chegar no mínimo a 85% ou você está fora. Você realmente topa? Ah, e mais uma coisa. A gente vai pagar 1/3 do que a IBM te paga. Você topa? Eu falei, topo. Uau. E ele falou,
Até me emociona. Uau. Ele falou, depois ele falou para mim assim, eu te contratei, Fábio, porque você não hesitou. Você topou o desafio em menos de 3 segundos. E por que você topou esse desafio? Porque era para mim uma chance de provar o meu valor. Eu sempre tive, talvez por causa do problema que eu tive na infância, da gagueira, eu sofri muito bullying, obviamente, né? Eu era baixinho, eu era vesgo, eu era gago, imagina, né? Então, eu tinha um trauma de que eu não era bom o suficiente. Que eu nunca era bom o suficiente. Que eu sempre estava atrás de alguém, que eu sempre estava em desvantagem. E por isso até que eu me esforcei tanto para crescer tão rápido. E uma coisa que eu não falei nesse espaço aí, é que com 18, quando eu comprei meu primeiro carro, com o meu próprio dinheiro, 6 meses depois eu bati esse carro num poste de estafa. Eu estava com estafa já. Cansado. Porque eu queria tanto ter sucesso na vida para provar para o mundo que eu tinha valor, que eu não dormia. Eu trabalhava, eu acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, ia fazer lição de casa de madrugada, dormia tipo 3 da manhã, acordava às 6. E assim foi. Aí um dia eu dormi no volante. Fui fazer hora extra na fábrica da Siemens, carreguei caixa o dia inteiro, voltando para casa, meu corpo apagou e eu não fiz uma curva. Entrei no poste, o poste caiu em cima de mim ainda. Eu fraturei a coluna em 4 lugares e os médicos falaram... Os médicos falaram que eu não andaria mais. E aí demorou 1 ano praticamente para voltar a andar. E aí depois eles falaram, mas você não vai fazer esporte nunca mais. Você já teve o seu milagre. E realmente eles estavam certos. Demorou 22 anos para eu voltar a fazer esporte. Só voltei a fazer esporte aos 40 anos de idade. Dos 18 aos 40 foi fisioterapia. E depois que eu voltei, 2 anos depois, eu fui campeão pan-americano de taekwondo. Então, assim, se você aceitar o que a vida te dá como uma prova da sua força, você contorna e você vence. Se você não aceitar o que a vida te dá e achar que você é azarado, você desiste e você nunca progride. Sim. Isso eu aprendi. Né? E eu fui fazendo essas coisas. E nessa empresa, então, eu aceitei porque, para mim, esse desafio não era nada comparado com o que eu já tinha passado. E eu queria me provar mais uma vez. Né? E, de fato, em 6 meses eu consegui chegar no break-even. E empatei o jogo. Você viu uma oportunidade. O nível de satisfação dos clientes estava em 93%. Uau. E 2 anos depois, nós não apenas tínhamos empatado, nós éramos os mais lucrativos da América Latina, os terceiros mais lucrativos do mundo. Uau. O Brasil foi de 107º lugar para 3º lugar do mundo na organização. E aí começou minha carreira de consultor. Eu tinha 23 anos e meio. Nessa época, então, os meus diretores internacionais começaram a perguntar, Fábio, o que você está fazendo no Brasil? A gente quer que você ensine o pessoal da América Latina. Aí eu ensinei o pessoal da América Latina, eles começaram a ter resultados melhores. Aí ensina o pessoal do Japão agora, ensinei o pessoal do Japão. Ensina o pessoal da Austrália, ensina o pessoal dos Estados Unidos. Eu comecei a passar os meus métodos, porque como eu tinha pressa, né, para ter sucesso, o que eu fiz na vida o tempo todo foi o quê? Estudar feito louco e simplificar para aplicar. E ensinar os demais. Então, eu quando peguei aquela divisão, eles estavam fechando, eles tinham mandado todo mundo embora. Comecei sozinho. 1 ano e meio depois, tinha 35 engenheiros trabalhando comigo já. Porque a minha meta era, eu vou aprender, eu vou simplificar e eu vou treinar quem tiver à minha volta, para multiplicar o meu conhecimento. Então, eu comecei a explicar para os outros países, e aí que eu virei mentor executivo deles, coach executivo deles, e começaram a me chamar outras empresas. Vem fazer uma palestra aqui, vem fazer uma palestra ali. E aos 26, então, eu resolvi abrir empresa e virei, né, palestrante e consultor de empresas, e aos 27 já era palestrante internacional. Dei minha primeira palestra em Boston, em 15 de outubro de 97. Uau! Que história incrível. Gente, não tem nem palavras aqui. É, realmente. Maravilhoso. E nessa história, o amor da sua vida aconteceu quando? Aconteceu quando eu fui procurar estágio na Siemens. Sim, mas daí ela demorou 2 anos para te notar. Eu fiquei 2 anos. Ela estava ali do seu lado, desde o começo. Ela estava no outro prédio. Infelizmente, eu não consegui estágio no mesmo prédio que ela. Então, eu mentia para o meu chefe. Eu falava, eu tenho que fazer um trabalho de escola. Posso sair mais cedo? Aí eu ia pro prédio dela e ficava lá tentando paquerar. Trabalhava de lá? Aí eu escrevi eu escrevi 200 poesias para ela. Ai, algumas viraram música depois, que depois eu lancei até um CD, isso é outra história, mas... E aí, ela, depois de 1 ano e meio, 2 praticamente, ela disse sim. Foi em janeiro de 89, 22 pra namorar. Para namorar. 33 anos. Estamos juntos há 33 anos. Quantos filhos?
uma filha só. A gente queria ter 3, mas a minha esposa tem uma doença que se manifesta no parto, a gente descobriu no parto, e ela quase perdeu a nossa nenê, a Carol, e ela quase foi. Chama HELP Syndrome, vocês já ouviram falar? Não. Já ouviram falar em eclâmpsia? Já. Sim, Bota mais 9 coisa ruim. É isso aí. Entendi. A HELP Syndrome é isso. Da falência dos órgãos, tem eclâmpsia, tem um monte de coisa. Então, ela quase morreu no parto da minha filha Carol. Você então, vive um milagre todos os dias. O médico falou, ó, você já teve seu milagre, segura aí. E comemora. Sempre com essa mentalidade positiva. Não, a Carol é sensacional. A Carol hoje, assim, ela nasceu prematura, obviamente, e tal. Quantos anos tem a Carol? Agora tá com 19. Ela nasceu quanto tempo prematura? Eu tenho 2 Ela nasceu prematuros. 7 meses, 7 meses. De 7, que... Mas ela superou bem e foi um milagre atrás do outro. Um todo milagre dia. atrás do outro. Hoje ela é uma menina de ouro, assim, tá fazendo a UF, University of Florida, com bolsa de estudos, ganhou bolsa acadêmica, né? Puxou o pai, né? Inteligentíssima. Tá indo super bem. A mãe também. A mãe também, puxou mais a beleza da mãe, então se deu bem. E tá indo super bem, é um amor de menina, uma campeã também, tá indo muito então bem. Você teve esse support system, né? Esse suporte também durante a sua carreira, que é tão importante, familiar, Suporte né? da família. Tive. A Débora sempre foi muito exigente. A Débora, minha esposa, não é uma mulher fácil de agradar, então ela sempre exigiu muito de mim. Então, não é uma mulher que deixa você se acomodar com o sucesso que você já tem. Uhum. Ela sempre fala, tá, e aí? E aí, next? E o próximo? O próximo passo? Então, ela sempre me provocou, né, para eu continuar crescendo, repensando, inovando, tentando coisas novas. E por isso que a gente veio para cá. Que a gente estava super bem estabelecido no Brasil. Eu fui classificado como entre os top 5%, né, palestrantes top e consultores 5%. Top 5%. Do Brasil. Aliás, foi esse caminho que eu consegui o meu visto, né? Meu visto é de habilidade extraordinária como palestrante e consultor. Para isso eu tive que provar, sem sponsor, sem nada. Eu tive que provar para o governo americano que eu estava entre os top 5% da minha profissão e que eu também tinha alguma credencial internacional. Eu fui o primeiro brasileiro da história a ser aceito como membro profissional da National Speakers Association, que é a entidade americana que regulamenta a profissão de palestrantes e consultores. Eu fui o primeiro brasileiro aceito. Então, isso em 2017. Incrível, fantástico. Então, isso ajudou, né, a construir o case de sucesso. Eu tive também que coletar várias cartas dos meus clientes dizendo quanto a mais de dinheiro eles ganharam depois de começar a trabalhar comigo, quanto eles reduziram o turnover, rotatividade e tal. Então, eu tive cartas de grandes multinacionais, americanas, europeias, dizendo, depois que a gente trabalhou com o Fábio, aconteceu isso, aquilo. Então, tem coisas assim muito legais. Tipo, um cliente faturava 300 milhões de reais... Começou a trabalhar comigo, 3 anos depois estava faturando 2,7 bilhões de reais. Uau! E aí, por causa do Fábio? Por causa do Fábio, a gente não trabalhou com mais ninguém. Ele que fez todo o treinamento de liderança nosso, de vendas, de atendimento a cliente, tudo. Ele que treinou toda a nossa equipe, fez a gestão, o planejamento, então foi ele. Então vamos falar um pouquinho disso, Fábio, dessa mentoria que você faz nas organizações. Tá. Fala um pouquinho mais sobre isso, como gerenciar, porque hoje você dá mentoria para pessoas também, não é só companhias grandes, correto? Exatamente. Eu tive, depois que eu completei 50 anos, depois que eu cheguei aqui, basicamente, eu falei, eu quero ajudar mais gente. Porque de tudo que eu tenho feito, lógico, 200 empresas multinacionais já me contrataram, né? Algumas vocês falaram aí. Agora, as empresas multinacionais é legal porque eles saem de, sei lá, 500 milhões para 3 bilhões, legal. Exato. Mas é muito legal também pegar o pequeno empresário, me dá muito, porque eu fui um pequeno empresário, sou um pequeno empresário, eu escolhi ser pequeno para poder focar nos outros e não em mim, né? Então é um modelo que eu escolhi, nós somos uma boutique consultoria, nós temos, sei lá, 50 consultores associados, não mais que isso, porque eu quero continuar próximo, é o que eu gosto, eu amo É isso fazer. Que te traz emoção. Eu amo ajudar aquele pequeno ficar médio ficar grande, sabe? Tô falando de negócio, né? Eu sei. Então, é porque o grande é corporativo, né? Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu falei, eu quero ajudar o brasileiro que está aqui primeiro. Ai, maravilhoso. Porque o brasileiro é incrível, né? Incrível. O brasileiro tem uma criatividade, uma tenacidade, uma humildade que muitos não têm. Exato. Né? Então, por que não ajudar o brasileiro que está nos Estados Unidos a vencer
Hoje eu ensino brasileiros como vender para americano. Tem muito brasileiro que só vende para brasileiro. Né? Então, e como que você amplia o teu mercado para vender para americano? Porque se só vender para brasileiro, você está restrito. Com certeza. Por mais que tenha bastante brasileiro, você nunca vai crescer o tanto que você sonhou crescer quando pensou em vir para os Estados Unidos. Né? Agora, e se você aprender a vender para o americano? E se você souber influenciar o americano também? Isso é uma coisa. E o brasileiro que está no Brasil? Por que ele não pode crescer ainda mais? Por que ele não pode vencer, apesar dos governos? Isso é importante. Porque a gente fica muito assim, o governo está assado, meu Deus, vai... Apesar, eu passei por vários governos enquanto estava no Brasil. E não fez diferença nenhuma no meu negócio. Passei por todas as crises. Inclusive, teve uma época que a minha esposa estava trabalhando também, e ela estava com problema de saúde. E a gente resolveu que ela tinha que parar de trabalhar, e estava em 2008, 2009, aquela crise que teve em 2009. E ela era bem paga, ela trazia uma boa receita para casa. E eu falei, bem, vai cuidar de você e eu dou um jeito. E mesmo no ano 2009, que estava em crise, nós crescemos 70%. Uau! Porque é aquela coisa, eu não penso assim, eu dependo de alguém para... Não, eu dependo de mim. Eu preciso pensar diferente. Se o que eu fazia não funciona mais, tem que pensar diferente. Se o que me dava sucesso antes não dá mais, eu tenho que aprender coisas novas. Por isso que eu comentei com vocês antes aqui. Mesmo eu sendo mentor de grandes executivos, de grandes multinacionais, eu continuo contratando mentores para mim, coaches para mim, porque é o mentor que muda o seu mindset. Você falou algo interessante no começo. O mentor, você usou uma palavra. É o mentor que muda o seu mindset. É isso mesmo. O seu jeito de pensar. Muda o jeito de pensar. É porque funciona assim para nós. Você tem um jeito de pensar. Que foi construído com as suas experiências, seus êxitos, seus fracassos, tudo que aconteceu com você. Às vezes até com seus próprios sucessos. Seus sucessos também, que às vezes são uma armadilha. Com certeza. E aí você teve sucesso fazendo tal coisa. Aí você fala, bom, eu tive sucesso certo. fazendo isso, né? vou continuar fazendo isso. Continuar fazendo. Só que o mundo mudou. Os clientes mudaram, a situação mudou. E o que você fazia antes que dava certo, não dá mais certo. Mas você está preso nessa armadilha, foi isso que te deu sucesso. E aí você fica preso nesse mindset. Isso que é o mindset, é a forma de pensar. E se você não tiver um coach ou um mentor que fala, ei. Lança 3, 4 perguntas que faz você falar, dá um nó na sua cabeça, você não consegue sair dessa armadilha mental. Então, o coach ou o mentor é a pessoa que te liberta dos seus pensamentos ineficientes e abre a porta para você pensar diferente. É isso, você falou alguma coisa sobre libertar no começo. E quando você começa a pensar diferente, quando você se liberta dos seus fracassos e sucessos do passado, você abre as portas para os novos sucessos do futuro. E você começa, inclusive, com a ajuda de um mentor, você encara qualquer fracasso como uma lição, não como uma derrota. Todo mundo precisa de um mentor. Eu preciso, você precisa, minha mulher precisa, minha filha precisa, todos nós precisamos. A pessoa que acha que não precisa de ninguém, tá aí uma prova de que ela precisa urgentemente de alguém. Eu sempre falo, nosso ego é uma coisa muito powerful, com muito poder. Muito poderosa. Né? Muito poderosa. Porque o que a gente começa é nos contar histórias. Né? Nossa vida, tudo a gente conta a história de quem nós somos. E a história, muitas das vezes que a gente conta, às vezes conta, e a gente está vendo isso agora, que estamos entrando aí uma mudança de mercado. Então, o que é a história que a gente vem nos contando? Eu sou ótima no que eu faço, eu tenho muita venda, eu, sou ótima. O mercado está mudando muito nesses últimos 10 meses, o mercado imobiliário. Aí, o que nós temos que fazer? Se reinventar. Só que o nosso ego não vai nos falar que, nossa, Thalita, você não é boa, nossa, as vendas estão caindo, não é assim? O ego ainda continua, não, fica aí, porque o mercado vai passar, né? Ele te mantém nessa prisão. Então, essas histórias que os nossos egos, né, o nosso ego nos conta, é muito perigosa. Realmente, a gente precisa dessa mentoria para conseguir sair dela e se reinventar, porque é cíclico. E nós estamos passando isso agora. Inclusive, nós estamos fazendo uma palestra online dia 10 sobre isso. Porque a dificuldade, a gente vê uma dificuldade tão grande, eu e a Andréa estamos no mesmo ramo, do nosso time se reinventar. Isso. Demorou de janeiro até agora para o pessoal começar. Vou ter que quebrar essa caixa de conforto, essa zona de conforto e fazer coisas que eu
só não sei fazer bem, mas não quero fazer, né? Mas não querer fazer. Eu acho que é o pior. E daí, uma que você começa a fazer, você começa a ver resultados, você vê, cara, por que não comecei antes? Por que não comecei antes? Exatamente. Eu amei isso que você falou. Então, esse é um trabalho que você faz para os pequenos empreendedores conseguir passar essas etapas. Todas as etapas de como se administra uma empresa para ela crescer. Não é só na vontade, nem na garra, nem no talento. Não funciona. Quem acha que talento, garra, conhecimento é o suficiente para crescer, vai morrer frustrado. Você precisa de estratégia, precisa de tática, precisa de processo. Então, inclusive o primeiro livro que eu lancei em inglês, eu tenho 12 livros, né? Mas o primeiro em inglês eu lancei em janeiro desse ano, chama Fabulous Management Simplified. Ou seja, Gestão Fabulosa Simplificada. E ele derivou do meu primeiro livro do Brasil, que é o Guia Prático da Excelência em Serviços. Então, ele é uma cria daquele primeiro best-seller que eu tive no Brasil e agora em inglês. Mas, basicamente, o que é? Todas as etapas que um empresário pequeno precisa dominar para se tornar médio e depois, quem sabe, grande. E simplificada. Simplificado. Porque ninguém tem tempo de fazer 10 MBAs, certo? Exatamente. Exato. Então, como eu fiz 200 MBAs, tô brincando porque cada empresa que eu atendi é um MBA, né? Com certeza, é muita coisa que você aprende. Assim, quando você atender uma empresa, ainda mais do porte que me chama, a Apple te chama, você acha que você pode vacilar com a Apple? Não. Você pode vacilar com o Citibank? Você pode vacilar com a Oracle? Não. Então, a Motorola? Não. Então, o que acontece? Quando eles me chamam, assim, eles já trabalharam com outras consultorias. E não resolveu. Então, eles chegam para mim e falam, Fabio, é o seguinte, o problema é esse. Então, eu tenho que mergulhar no negócio, eu tenho que entrevistar as pessoas, saber o problema que cada um tem, saber o dos gerentes, dos funcionários, dos clientes. Tem que, assim, com o Citibank, por exemplo, eu visitei vários clientes do Citibank, outras empresas, com o pessoal do Citibank, para entender o que estava acontecendo ali nas negociações deles, né? E teve uma negociação até foi muito interessante, que eles estavam assim para perder a negociação do jeito que eles estavam conversando com o cliente. E aí não era para eu fazer intervenção nenhuma, era só para eu observar. Mas aí eu percebi que o negócio ia ser perdido, eu pedi licença, comecei a assumir a liderança da conversa e salvei um negócio de 16 milhões de dólares. Uau! Então eu percebi, puxa, eu sei como ajudar esse pessoal. E é assim com toda empresa que eu atendo. Eu mergulho, eu entendo o que está acontecendo, desde que palavras eles usam, que perguntas eles fazem para os clientes, como que eles lidam com as reclamações dos clientes, como que eles descobrem, por que o cliente não está totalmente confiando neles, o que está acontecendo. Então eu desenvolvi, talvez desde a época da gagueira, né, essa habilidade de observar, ler nas entrelinhas e saber que pergunta fazer para que a pessoa traga para mim o real problema. E aí é um MBA toda vez, porque você vai fundo e aí tem que desenvolver o projeto e tem que fazer Eu diria funcionar. que é muito mais que uma MBA, porque a realidade é que a prática nos ensina muito mais do que a letra. E quando nós vamos para a faculdade, fazemos cursos e tudo mais, a gente aprende muito, é muito bom, mas nada como a prática, ou seja, aquele dia a dia ali que você teve com cada uma dessas empresas para poder aprender tudo que você aprendeu. Incrível. E o legal é quando você traz para o microempresário, você simplifica ainda mais. Porque tem que dar um resultado mais rápido. O pequeno empresário não tem margem de erro. A grande corporação, se perder 1 milhão, ok, nem sente. Mas o pequeno, se perder 1 milhão, pode quebrar. Quebra. Então, por isso que muita gente fala, Fábio, mas se você atende grande multinacional, por que você vai atender o pequeno agora? Porque o desafio é maior. E eu sou movido a desafio. Começou lá atrás, quando você aceitou o desafio. Então, eu sei que o pequeno não tem margem de erro. Então, quando eu atendo um pequeno, eu dou uma garantia, inclusive. Eu falo, ou você dobra o seu dinheiro, ou eu te devolvo tudo que você me pagou com 20% de multa. Está em contrato. Quer dizer, se ele investiu 10 mil dólares comigo, ele vai fazer no mínimo 20 mil. Vai dobrar o dinheiro dele. Ou eu devolvo 10 mil com mais 2 mil de multa. Que fantástico. Se ele investir 100 mil, ele vai ter 200 mil. confiar no seu trabalho. E eu amo isso. Amo isso. Porque eu sou fascinada por estar no meu ramo de mortgage, eu também, não sei se vocês sabem a história, mas como todos nós, mudei aqui, imigrante, jovem, e fui aprendendo com os meus erros. E hoje tenho a minha própria companhia de mortgage, mas me fascina essa coisa de ser um funcionário, abrir uma companhia, aí para.
né? É o que a gente vê na nossa comunidade muito. Eu, como a gente trabalha com muitas pessoas que têm companhia, ali para no 2, 3 funcionários, aí parou. Aí poucos dos nossos clientes que a gente vê, consegue passar dessa fase para a fase de ter liberdade, ter vários funcionários, poder viajar, sua companhia não para se você não estiver ali. Só que a maioria dos clientes que eu converso, que eu conheço, que trabalham para eles mesmos, eles param nessa primeira fase de small business que a gente fala aqui, né? Que talvez ou você trabalha para você mesmo, ou tem 1 ou 2 pessoas no seu time e acabou. Então, eu adoraria saber as suas melhores dicas para ir dali, para você realmente crescer aquele business que vai rodar sem você. Que você trabalha com a gestão e com influência. Exatamente. Então, é um conjunto, né? São as 2 coisas principais que alguém precisa para crescer. Saber fazer gestão e saber influenciar as pessoas. Influenciar de forma ética. Porque se você influenciar com mentira, a sua reputação é manchada e você perde credibilidade, perde seguidores e perde apoio. Se você consegue influenciar com verdade absoluta, você ganha credibilidade a cada pessoa que você influencia. Porque você influencia com a verdade, né? Então, é muito importante. Muita gente confunde influência, acha que influência é uma palavra ruim, negativa e tal. Ou então associa só com mídias sociais, né? O influencer, né? Não. Eles vê como manipulação. Existe uma grande diferença entre influenciar e manipular. Exato, é isso que eu... Aliás, a influência que eu ensino, eu chamo de Magna Influence. Magna influência. Magna, se você for no dicionário, vai ver que é uma coisa de grande importância, né? Tipo a carta magna, né? Tudo. Magna influência, ou seja, o melhor tipo de influência. A influência ética, a influência íntegra, a influência verdadeira. E magna porque magnify, né? Magnifica a sua influência. Então, é por isso que eu chamei o meu programa principal de influência de Magna Influence, porque influência magna. Influência, se você pegar a origem da palavra influência, né, como falam a hermenêutica da palavra, que é a origem, influence, ou seja, influência, é algo que está fluindo. Influência, é verdade. Então, influência vem de fluir. Você precisa facilitar a fluência das coisas. Quando você influencia alguém, você está criando o quê? Você está criando um rio que flui. E por ali fluem ideias, fluem confiança, credibilidade, crença, seja o que for. Então, influência magna é esse tipo de influência que você pode usar para contratar pessoas, para convencê-las do seu sonho, para convencê-las que elas, trabalhando com você, vão ter uma perspectiva de vida melhor, vão poder crescer junto com você, influenciar os seus clientes também, influenciar os seus fornecedores. Ou seja, você influencia todos os seus stakeholders, né, que a gente fala. Todo mundo que pode ser impactado ou que pode impactar o teu negócio. Se você desenvolver magna influência, você tem uma ferramenta incrível nas mãos para crescer qualquer empresa. E aí, imediatamente depois da influência, quase junto, vem a gestão. Se você influencia, mas não é capaz de fazer a gestão, aí não adianta. Você perde tudo que você conquistou. Então, tem que ser influência e gestão. Por isso que hoje o pessoal me reconhece como especialista em influência e gestão. Porque são as 2 coisas que eu realmente desenvolvi ao longo desses anos todos com os meus clientes e que mais deram resultado para eles. Então, vamos começar com algumas dicas práticas, né? Para já ajudar aqui. Vamos falar um pouquinho mais de gestão, porque às vezes as pessoas não entendem o que seria gestão. Boa, gestão. Gestão. Tem gestão de recursos, para começar. Você sabe gerir os recursos que você tem? Desde recursos financeiros até recursos de conhecimento que você tem, recursos de talento que você tem, recursos humanos que você tem, as pessoas que você tem. Muita gente trava e não desiste de crescer porque contratou mal alguém, aí, me dei mal, não vou contratar de novo. Exato. Desisto. Ou então, confiou, treinou e a pessoa foi embora e abriu uma concorrência. Mas por quê? Faltou gestão. Você não soube fazer a gestão da expectativa da pessoa, não soube fazer a gestão das emoções, não soube fazer a gestão do negócio para gerar para esta pessoa expectativas de crescimento suficiente que a mantivesse motivada a trabalhar com você. Então, gestão envolve gerir emoções, gerir atitude, gerir comportamento, gerir recursos, inclusive, lógico, financeiros e recursos humanos. E aí, em gestão, começa desde a contratação. Ou melhor, antes, né? Como que você faz a sua gestão do tempo, para começar? Aí, ok. Como que eu vou agora? Eu vou contratar alguém, tá? Como que eu decido quem contratar? Qual é o tipo de pessoa que eu mais preciso agora? É da minha sobrinha mesmo?
É da minha mulher, é do meu marido? Ou é de alguém específico, com um talento específico que eu não tenho? Ou é alguém que eu preciso para fazer algo que eu sei fazer muito bem, mas quanto mais eu faço isso, menos tempo eu tenho para crescer. De repente não é fazer uma coisa que eu não sei, é que eu sei fazer, mas que eu fazer não é um bom negócio. Então eu vou passar isso para alguém. E outra coisa simples que o pessoal se confunde, a pessoa vai lá e passa tudo. É uma pressa, uma ansiedade, tipo, você tá sozinha, aí você contrata a Andréia. Aí você quer passar tudo pra Andréia para você poder viajar de férias e ela tocar o negócio. Só que você passa tudo. Aí você passa tudo, Andréia, se ela foi capaz de absorver tudo, é porque ela não é uma songamonga, ela é inteligente. Né? Então ela é inteligente, ela fala, peraí, eu assumi tudo. Tô tocando o negócio sozinho. E tô ganhando uma fração do que eu poderia ganhar, eu vou abrir o meu próprio negócio. E o erro foi seu. Então, o que você tem que fazer? Contrata gente boa, sim, mas não passa tudo. Ao invés de contratar uma e passar tudo, contrata 3 e passa 1/3 para cada uma. Para que nenhuma delas consiga fazer tudo sozinha. Aí você cresce se preservando. A empresa funciona do mesmo jeito, você pode sair de férias, mas nenhuma delas se sente capaz de abrir uma concorrência sua. Porque elas só sabem 1/3. É um exemplo simples. Isso é gestão. Gestão de delegação. Percebe? Mas qual que é o assunto das pessoas? Não vou contratar, eu vou contratar uma só, que é mais barato, e vou passar tudo para ela. Exato. Aí você se torna o quê? Um tirano explorador. Sem perceber. Porque se você passa tudo o que você fazia, você tira $20 mil por mês. Aí você passou para alguém que vai fazer tudo o que você faz e ela ganha só 5, você está explorando ela. Exato. Você é um tirano ditador. E a pessoa uma hora vai sentir. E ela percebe. Com certeza. Agora, se você contrata 3, você gerou 3 empregos ao invés de 1, você até pode pagar menos para as pessoas, porque elas vão fazer menos. Mas elas estão fazendo cada uma 1/3, estão aprendendo a trabalhar em equipe, que é mais gostoso para começar. Nenhuma delas se sente sozinha, isolada e explorada por você. A empresa cresce e você tem mais backup, porque aos pouquinhos, claro, a que sabe um pouquinho da outra também, tal, para poder dar cobertura, mas ninguém sabe tudo. Ninguém faz tudo sozinha e você é a líder dessas 3 pessoas, ensinando, motivando, elas vão crescendo com você, sem se sentir exploradas. E na cabeça delas, eu não mereço ganhar a mesma coisa que ela, porque ela é a dona, ela coordena tudo. Eu ganho 1/3, sei lá, porque eu faço 1/3. Faz sentido na cabeça das pessoas. O maior problema de qualquer empresário que quer crescer é criar um ambiente para quem ele está contratando que pareça justo. E é o que as pessoas não sabem fazer. Ou, na verdade, que 100%. seja justo, né? Entendeu? Então, dá para fazer. Agora, vamos começar com o mindset, uma dica legal de mindset. Vamos. É o que você falou do ego agora há pouco, me chamou a atenção para isso. Muita gente realmente não cresce porque o ego é a barreira. A pessoa, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Né? Sem dúvida. Ou então, eu vou perder cliente se eu contratar alguém. E tem também um pouco do micromanagement aí, né? Ou tipo, eu medo, quero tá no né? controle. O controle, né? Eu vou controlar porque eu sei que eu vou fazer bem feito. Às vezes não é nem por maldade. Eu passei por isso, foi muito difícil para mim para delegar, difícil para a Jéssica para delegar, e eu creio que todo mundo que tem que são pessoas que querem dar o melhor, você tem uma dificuldade de deixar alguém fazer para você, porque será que essa pessoa vai fazer tão bem quanto eu faço? O mesmo amor e que se eu ela faço? não fizer do jeito que eu faço, com o amor que eu faço, e aí o meu cliente vai reclamar, né? Então, tem tudo isso também. É uma luta que eu acho que todo empresário que está em crescimento passa. Eu passei por isso. Tem outra gestão aí. Como é que você gerencia a expectativa do seu cliente para ele não se sentir menos importante, porque não é você que está atendendo e sim o seu funcionário? Sem contar essa também. Eu até mudei o nome agora, a gente não chama mais de assistente, chama de loan partner, porque o momento que você fala, você vai falar com o meu assistente, ninguém quer falar com o seu assistente, eu quero falar com a Andréia. Então, fala loan partner por quê? Porque daí é partner, você está na mesma... Tal coisa. O partner porque está no mesmo, Exatamente. porque está no mesmo nível, porque senão as pessoas acham que ela não As palavras que você usa fazem toda a diferença. Sim, Se você fala sim. assistente, você está reduzindo a percepção de valor do seu Exatamente. cliente. Tipo, eu não mereço falar com você agora, tem que falar com o seu assistente. Exato. Agora você fala, você vai a partir de agora, que a gente já acertou o caminho que você vai tomar aqui, você vai falar com a especialista nesse assunto. Você está colocando uma especialista, aí aumenta a percepção de valor. Então, é muito importante que palavras você usa
para gerenciar a expectativa das pessoas. E voltando antes da contratação, então qual é? Pelo que a gente falou até agora, imagina uma pessoa sozinha, self-employed, querendo crescer. Ou que tem 2, 3 funcionários querendo crescer. Qual é a primeira pessoa que esse microempresário querendo crescer precisa contratar? Um assistente. Não, um mentor. Olha aí. Percebe? Eu posso te perceber. A gente não acabou de falar que é o mentor que provoca essa mudança de pensamento? Sim. Então, a primeira contratação é o mentor. E o legal é o seguinte... Daí você vai estruturar o seu crescimento. Por quê? Porque o mentor vai te ajudar a tomar as decisões todas ali para frente do jeito certo, sem desperdiçar dinheiro e tempo. E qual é a vantagem? Se você fosse contratar, um Fábio Marques ou um outro mentor para ser seu funcionário, você não ia conseguir pagar. Agora, quando você contrata como mentor, o que acontece? Você contrata horas dessa pessoa, que são suficientes para o que você precisa. Não são 160 horas no mês. Você vai contratar o quê? 8 horas, 12 horas, 6 horas. E isso é suficiente. É uma reunião por semana que a pessoa faz com você e ela te coloca na direção certa. Exato. E aí, aquela semana você trabalha. Então, a primeira pessoa é o mentor. Tá? Depois, com esse mentor, você vai trocar ideia. Qual é a próxima pessoa? Um assistente. E aí vai escolher o especialista. Um especialista em que uma vai área. virar o seu especialista, né? Então aí você vai decidindo. Agora o mindset primeiro é assim, para lutar contra o ego. Se você já acha que você é bom, você tem que lembrar que você pode ser muito bom. Se você já acha que você é muito bom, você pode ser ótimo. Se você acha que você já é ótimo, você pode ser excelente. Se você já acha que é excelente, você pode ser extraordinário. E se você já se acha extraordinário, você pode ser espetacular. E se você já se acha espetacular, você pode ser mais humilde. Exatamente, adorei. Essa merece palmas. Adorei. Essa merece palmas. Porque se você acha que sabe tudo, não tem como aprender. Exatamente. Gente, não tem como aprender e nós temos muito a aprender. É tem a roda da vida, né? O Base Camp, que algumas pessoas chamam Base Camp, algumas pessoas chamam a roda da vida, que você avalia cada área da sua vida, né? Geralmente são no mínimo 8 e tal. Às vezes eu tenho áreas na minha vida que realmente eu acho que tá maravilhoso. Eu tô super satisfeita, mas eu nunca vou me dar um 10. E não é porque eu acho que, tá ruim ou não, mas é porque eu sempre acredito que existe espaço para melhorar. Isso. Sempre existe espaço para você crescer. Para sempre, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não só espaço, mas tempo. Exatamente, exatamente. Aquele que não tem tempo de crescer, vai ter tempo de se arrepender. Sim. E tem, não só hoje essa área da sua vida você pode ter um 10 ou um 9, né? Vamos dar um 9 porque você pode melhorar um pouquinho, só que daqui 2 anos você pode ter um 4 nessa área da sua vida. A vida não é assim, a vida é assim. São ciclos. Né? Então, como a gente falou, tanto empresa como pessoal, a gente vai passar fases. E novas fases vão exigir uma mentoria, novas atitudes. Então, por isso que a gente nunca para de aprender. É verdade. E se você parar para pensar, todo empresário que deu certo, todo profissional que deu certo, ele deu certo porque ele estava com uma atitude de aprendiz. Pensa bem. Sim. 100%. Eu costumo dizer para quem fala, Fábio, eu quero crescer, o que eu faço? Eu falo, não mude. Ele fala, como assim não mude? Não mude a atitude que você tinha quando você abriu o seu negócio. Porque quando você abriu o seu negócio, você estava disposto a aprender, você investiu, você comprou curso para você comprou certificação, você foi atrás, não foi? Com certeza. E aí depois que a pessoa cresce um pouquinho, não vou mais investir. Como assim? Né? Não tenho tempo. Como assim? Não tem tempo para crescer? Não tem tempo para aprender? Não tem tempo para estudar? O mundo está em movimento, como você falou. Não é só altos e baixos, está em movimento, tem evolução. Olha 15 anos atrás, não tinha nada que a gente não tinha esse microfone, não tinha internet, não tinha nada disso. Não 15 tinha. anos. Inclusive, foi uma coisa que eu ia te perguntar a hora que você estava falando o mundo mudou muito. Então, você falou uma das coisas ali que eu suguei, você falou, é muito importante, você contrata 3, porque é muito importante ter um time, trabalhar em time. Só que tudo mudou com o Covid, em equipe. Tudo mudou com o Covid. Agora, o que aconteceu? Que eu assisti muito nesses últimos 2 anos. As corporações grandes tiveram muita dificuldade em manter funcionário. Por quê? Porque tá todo mundo trabalhando de casa. Quando você está trabalhando de casa, você perde essa conexão, que às vezes você fica num trabalho que você às vezes nem ama o que está fazendo todo dia, mas você ama estar ali com a sua equipe todo dia, sair para almoçar, conversar. Então, cria aquela cultura. E agora?
que nós estamos todos trabalhando de casa? Como é que mantém a cultura? O que aconteceu é o seguinte, se quando as pessoas pararam de ir para o escritório, elas foram para casa e perdeu-se conexão, é porque nunca houve cultura. Tinha uma sensação de cultura, mas não tinha. O Covid separou os verdadeiros líderes dos outros. Quem era líder de verdade não perdeu nada. As pessoas continuaram embarcadas, envolvidas, trabalhando. Quando você sente que há uma perda, é porque não havia algo muito forte. Você tem uma relação com sua filha, com o seu filho e tal. 100%. Você viaja e fica, às vezes, meses sem falar pessoalmente. Você perde a conexão? Não. Porque existe a conexão. Os falsos líderes foram revelados no Covid. Aquelas pessoas que achavam que eram ótimos líderes, porque lá no escritório fazia o pessoal... Aí chegou, não tem engajamento, a pessoa fecha a câmera, a pessoa não participa. Você nunca foi um líder de verdade. Desculpa, mas é a verdade. Porque eu fui líder antes da internet, amigo. Não tinha internet quando eu tinha uma equipe de 36 engenheiros espalhados pelo Brasil. A gente comunicava só por telefone. Nem e-mail tinha. Eles faziam um relatório no papel de pão, no final do mês, mandava pelo correio para mim. Aí eu lia o relatório e ligava para eles por telefone para fazer as metas, os planos e a motivação dos caras. E dava certo. A gente foi de 107º lugar para 3º melhor do mundo em 2 anos. A gente foi de 3% de market share, 3% de market share para o mercado para 87% de market share em 3 anos. É muita coisa. Sem internet, sem Zoom meeting, sem nada. Encontrando com os caras 2 vezes por ano. Ou seja, não podemos usar a desculpa que foi o Covid, que não havia liderança verdadeira. Havia chefe, talvez. Exato. E havia a obrigação da pessoa de obedecer o chefe e fazer pose na frente dele que estava obedecendo. O verdadeiro líder se revela nessas circunstâncias. E não tem nada de errado. Se você é um desses líderes, puxa, então eu não era um líder? Você não era um líder. Ah, mas não tem problema. Ainda bem que você descobriu. Tenha humildade de descobrir. Se você tentar fugir do real problema, você nunca vai resolver o problema. Ele vai continuar lá e você vai empurrar embaixo do tapete. O problema existe. Se você não tem engajamento da sua equipe, se você não tem alta produtividade, se você não tem, você precisa aprender a ser um líder melhor, ponto. Exato. Aprender a fazer gestão, aprender a influenciar. Você faz muita gente fala assim, Fabio, eu faço reunião com o meu pessoal. Eu falo, parece que eu estou falando grego. Eu falo, ninguém muda nada. Eu falo 10 vezes a mesma coisa. Ai, Jesus. Porque você fala sem poder de influência. Tem um cliente meu, a Merck, vocês conhecem a Merck, a farmacêutica alemã, que tem 365 anos? A que faz o Floratil. Né? Quem tem plano de falar em público que está diarreia, toma Floratil. A Merck é minha cliente desde 2007. E nós começamos lá fazendo o quê? Treinamento dos líderes deles em técnicas de apresentação. Só que não é como mexe a mão, esses cursos básicos de oratória. Não, é como aumentar seu poder de influência nas suas reuniões com seus funcionários, com seus clientes. Então, eu misturo coisas de vendas, de marketing, de negociação no meio da comunicação. E eles aumentam o poder de influência. Os caras evoluíram tanto, para você ter uma ideia, chegou uma época que eles estavam me mandando, antes do Covid, eles me mandavam, eu estava ainda morando no Brasil, em São Paulo, eles pagavam para mim uma passagem aérea de São Paulo até o México, 12 horas, para ir lá treinar um executivo e voltar. Aí me pagaram depois para ir até a Colômbia, depois até o Chile, até a Argentina. Olha a grana para treinar uma pessoa. Por quê? Porque eles viram um resultado extraordinário. Exato. Os caras faziam 10 reuniões, agora uma reunião bastava. Uma reunião, o líder com a equipe resolvia a questão. Próximo item. E você já então, ia no líder. Sabendo usar o poder de influência para liderar e fazer gestão, sua produtividade aumenta de forma espetacular. Por que você acha que eu tenho tranquilidade da garantia que eu falei que eu dou? Porque nenhum cliente meu, em 26 anos que eu faço isso, teve menos do que o dobro do dinheiro investido. Nunca. Todos tiveram 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Por isso que eu não tenho, nem me arrepia, não dá nenhum friozinho na barriga de dar a garantia de 200% de retorno sobre o investimento. Poder da influência. Porque funciona, entendeu? Então, não tenha, se você está ouvindo e você está com vergonha porque você não é o líder que você gostaria de ser, você não conseguiu crescer a sua empresa como gostaria, você não realizou o seu sonho,
Não fica se martirizando porque você... E nem escondendo o problema. Encara o problema. Eu não sei liderar, eu não sei fazer gestão, não sei fazer influência. E aprende. É isso. Vai atrás de aprender o que você precisa. É isso. Se eu nunca tivesse aceito o meu problema da gagueira, até hoje seria gago. Se eu não tivesse tido a coragem de, sabe, dar a cara a tapa, eu perdi a conta de quantas vezes caíram na gargalhada enquanto eu tentava começar uma palestra. Quantas pessoas saíram da sala e me deixaram lá. Alguns falaram, isso não vale a pena. E, gente, teve evento que o cara saiu da sala e queria arrancar os outros da sala. Até os caras que queriam me apoiar, ele queria... Não, tá perdendo seu tempo aqui, cara. Esse cara é um gago. Imagina, tá perdendo seu tempo. Vamos embora. Eu perdi a conta de quanto isso aconteceu. Só que, por enfrentar o meu problema, por aceitar que ele era real e ter a humildade de investir em mim, eu superei. E virei um palestrante internacional. E consegui meu visto por causa disso. É incrível. Eu tô assim... Eu não sabia de tudo isso, né? Eu sabia só um pouquinho. Eu vi você palestrando, então eu não sabia essa história linda. Não dá para contar que tudo. Testemunho. Eu estou impressionada, assim, e de queixo caído. Porque realmente, quem olha e vê... Não pensa, não imagina que você passou por tudo isso, entendeu? Eu nunca imaginava. E realmente é uma das histórias de superação mais linda que eu já ouvi na minha vida, porque é muito impactante. Você imagina você estar na frente de uma plateia, a gente dá palestra. Você imagina você na frente de uma plateia e você ser gaga e você quer fazer o negócio acontecer, você sabe que você tem o conteúdo para passar e a sua voz não sai e as pessoas começam a rir da sua cara. De verdade, assim, parabéns. Eu, assim, hats off, meu chapéu. Eu tô impressionada, porque a sua coragem, a sua ousadia, a sua intrepidez, sabe? A sua fé, né? A esperança que é algo sobrenatural. Tenho certeza que você deve ter uma fé gigante, né? Um Deus enorme, porque não é algo normal. O normal, numa situação dessa, é a pessoa simplesmente não vou fazer mais, porque não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. A pessoa desiste e ela usa como desculpa pro resto da vida. Exato. A pergunta é assim... É mais fácil, né, Fábio? É mais fácil ser vítima do que herói. É mais fácil. A fuga é mais fácil. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: toda vez que você enfrentar um desafio grande e você tiver vontade de desistir porque está difícil demais, e às vezes não são só os outros, os estranhos indo, às vezes sua família dizendo para você, desiste, faz outra coisa. Não vale a pena, faz outra coisa, sabe? Aí dói mais. Porque as pessoas que você ama, quando você percebe que elas não acreditam que você é capaz de fazer alguma coisa, machuca muito mais do que o estranho. Sim. E aí, quando você estiver sentindo assim, já aconteceu comigo também. E pessoas que eu amo muito. Mas eles não fazem por mal, é que eles não querem que você sofra. Estão tentando proteger você, né? E aí eles olham para você e percebem que você está sofrendo, né? E desiste, vai fazer outra coisa. Você tem que pensar assim: eu quero desistir e ter uma desculpa para dar depois, ou eu quero persistir e ter uma história de superação para inspirar outras pessoas? O que eu quero? E essas outras pessoas incluem nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que a gente ama. Eu não quero ser uma pessoa cheia de desculpas para dar. Eu quero ser uma pessoa cheia de histórias para contar. Incrível. Incrível. Impressionante. Fechamos com chave de ouro. Meu Deus. Eu tô impressionante. Sem palavras. História. Imagina, obrigado a vocês. Olha. Aprendemos aqui. Eu acho que eu não consegui nem raciocinar tudo que aconteceu hoje, assim, de tão maravilhosa que foi. Incrível. Esse episódio. Cara, você é fantástico. Excepcional. Extraordinário. Somos todos. Talvez a gente não tenha... Só que não pode chegar no último. Mas aqui ele chega lá no final, porque além de tudo é humilde. Continuamos humildes. É só isso que mantém a estrada aberta para nós, é humildade. Continuar acreditando que tem muito para aprender. Sim. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Não tenha vergonha de investir. Uma regrinha que eu uso desde cedo. Eu li num livro uma vez que as pessoas de sucesso, elas separam todo ano de 5 a 10% do que elas ganharam
para investir em si mesmas. Como as empresas separam para pesquisa e desenvolvimento, não tem? Então, desde cedo, acho que eu tinha 15 anos quando eu li isso, e eu uso. Sempre, todo ano, eu pego 10% do que eu ganhei no ano anterior e é o meu orçamento para investir em mim. Através de cursos, mentorias Curso, mentoria, coach. Em pleno Covid 2020, eu fiquei 7 meses sem ganhar um tostão, porque eu era praticamente, a minha receita vinha toda de fazer palestras ao vivo, até 2020. Aí veio o Covid e ninguém mais estava fazendo nada ao vivo. Então eu fiquei de março a setembro sem ganhar nada. Mas o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, contratei um mentor, paguei $20 mil para ele. Para me ensinar a migrar para o online. E criar programas de mentoria online. E fazer coisas online que eu nunca tinha feito antes. E passei 7 meses sem ganhar nada, pagando, para aprender. Quando chegou em setembro, eu lancei a minha plataforma de treinamento online, liguei para os meus clientes multinacionais e tive em setembro o melhor mês da história da minha empresa. Uau! De setembro a dezembro, eu fiz 100 palestras em 90 dias. E você sabe o que é mais incrível? Ele aprendeu isso online. E ele deu uma palestra. Eu não participei dessa, mas o Wallace, que trabalha para mim, meu marketing, você conhece, participou, que foi uma das coisas que ele aprendeu, porque ele criou todo esse negócio digital, né? Criou um cartão, uma coisa maravilhosa, e ele passa isso. Então, é verdadeiro. Esse é um dos sistemas. É um dos sistemas que ele criou, mas ele passou para todo o grupo do BBG, entendeu? Para todo mundo que estava ali, e ainda marcou uma aula para dar uma aula para todo mundo, explicando e ensinando como fazer. Ou seja, é um dos segredos da vida, gente, é dividir. Você dá servir. Para receber. É o coração de servo, entendeu? Estou aqui para servir e esse é o meu propósito, servir o meu próximo. Isso aí. Incrível. Agora, para os nossos ouvintes que querem saber mais, querem ter acesso aos seus livros, como faz? Muito bem. A melhor forma, eu tenho vários sites, mas eu criei um site portal para facilitar. Então, a melhor forma de fazer contato comigo, e inclusive eu vou dar para os seus ouvintes um curso gratuito de comunicação convincente. Uau! Tá? Que é uma das principais... A gente pode participar? Claro, obviamente. As hosts também? Obviamente. Hosts, olha. Esse curso é um curso compacto, mas que, não, sério, mas lógico que pode. É um curso compacto que dá as primeiras dicas de que palavras você deve evitar quando estiver falando com alguém. Porque se você usar essas palavrinhas que são de palavras poluídas, você vai prejudicar o seu caminho. Então, e você aumenta o seu poder de convencimento trocando essas palavras por outras, que eu também explico nesse curso. Tá? Então, chama Curso de Comunicação Convincente. E a melhor forma de então ter esse curso é o seguinte: vai no meu portal, que é o fabio360.com, que lá tem o link para todos os meus sites, mas vou facilitar. fabio360.com ou fabio360.com. Aí vai lá e em contato tem um ícone, o primeiro, contato. Clique em contato e depois tem um outro chamado Send Text. Mande um texto. Manda um texto para mim com seu nome e sobrenome. O primeiro e último, não é o nome inteiro. Não vai mandar Social Security, nada disso. Eu gosto do sobrenome das pessoas. Então, nome e sobrenome e o teu melhor e-mail. E aí eu vou te mandar um link para o curso. Não tem que pagar nada, não tem nenhuma pegadinha. Você não vai receber 200 mil e-mails tentando vender um monte de coisa, nada disso. Você vai simplesmente receber o link para esse curso de comunicação convincente, vai entrar, criar seu login e tal, e vai fazer o curso. No final do curso, sendo total transparente, no final do curso, se você achar que o curso agregou valor para você, você vai ver no final do curso 2 outros links para cursos pagos agora. Sim. Cursos mais completos que você pode ou não fazer, não tem nenhuma obrigação. O que eu quero é que... porque o pessoal tem medo, às vezes, Sim, com certeza. Não, então tira o medo. Eu realmente quero que todo mundo que está ouvindo tenha acesso a esse curso de comunicação convincente. Não vai pagar nada e não vai receber um monte de propaganda, nada disso. E aí, vai depois escolher se quer continuar a jornada comigo ou não, fazendo outras coisas. Okay? Tem inglês e português? Esse é totalmente em português, mas tem cursos em inglês também na plataforma. Perfeito. Quem quer desenvolver o inglês, quem quer aprender a vender para o americano também, a gente tem todas as soluções de gestão e influência que você pode imaginar. São 26 anos fazendo isso, então a gente tem desde coisas pré-gravadas, coisas ao vivo, tem mentorias, tem masterminds, e tem consultorias específicas. Se a empresa é um pouquinho maior, ela quer exclusividade no processo, a gente monta um programa exclusivo para aquela empresa crescer. E sempre com aquela garantia que eu te falei. Ou a pessoa dobra o dinheiro que está investindo comigo, ou eu devolvo tudo com mais 20%.
E mesmo assim seria um baita investimento. O que dá 20% de retorno em dólar, né? Muito bom. Então, assim, é fab360.com, vai lá em Contact, clica lá Send Text, mandar um texto e manda para mim seu nome, sobrenome e seu e-mail. E eu vou mandar, não vai ser imediato, às vezes demora um dia, porque eu tenho a equipe fazendo isso, mas é muita gente que pede. E aí eu vou mandar para você o link para acessar o curso. E sem contar que comunicação não é só para você que é dono de empresa. Não, como todo mundo precisa saber se comunicar. É por isso que é o primeiro curso que eu quero dar para as pessoas. Até mesmo com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, em tudo. Comunicação é chave. Tem tempo para um exemplo disso que você falou? Claro. Vamos! Uma vez eu estava dando um curso de vendas e a gente estava nesse módulo da comunicação convincente. E aí, eram 3 dias o curso de imersão. E falamos desse módulo, dia seguinte de manhã sempre peço ao pessoal, e aí, já usou, já aplicou, que resultado teve? Vários levantaram a mão e falaram de negócios. Um cara levantou a mão e falou, Fábio, eu queria dar um exemplo que não é de negócios. Eu falei, pois não. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, eu consegui falar com meu filho sem bater boca com ele, nem brigar com ele. Eu falei, como assim? Eu usei as dicas que você falou de comunicação convincente para abordar o meu filho. A gente tem problemas há 10 anos. Eu abordei do jeito certo, evitei as palavras poluídas, usei as palavras certas, fiz uma abordagem X, meu filho não gritou comigo e melhor, ele me ouviu e no final até me deu razão. Uau. Coisa que eu nunca consegui nos últimos 10 anos. Então, muito obrigado, Fábio, amém, isso está me ajudando demais. Então, é o que você falou, comunicação não é só para negócios. Não. É para salvar a nossa vida. Evita estresse, evita desilusões e acelera o processo de crescimento de todos nós. Porque a gente fala as coisas certas, não quer dizer que você está falando algo da maneira errada. Então, é exatamente o que você falou, às vezes palavras poluídas. A gente está falando a coisa certa. O seu filho está cometendo um erro e você está mostrando para ele, mas se você não souber mostrar... Não souber comunicar. É saber comunicar. Meu parceiro, ele foi uma criança que cresceu bem tímida. Então, muito similar de você, ele sempre escutou muito e falou pouco. Então, o que ele fala para mim? Que a maioria das discussões, arguments, que a gente fala aqui, aquela discussão que não é saudável, né? Você tá... É porque um não entende o outro. Então, se você parar ali e escutar, se você estiver discutindo, Andréia, você falou isso. Não, Fábio, você que falou... A maioria das vezes é porque você não está entendendo a língua dele e ele não está entendendo a sua língua. Às vezes vocês podem até estar na mesma página, mas estão discutindo porque não estão entendendo a linguagem uma do outro. O mais engraçado é quando as pessoas estão brigando e estão falando a mesma coisa. É isso, exato! Então, a comunicação é super importante. Super importante. Muito bem. Bom, e vocês estão recebendo esse curso, que é o curso para treinar funcionário. Essa é uma ferramenta que o pessoal usa para treinar os funcionários para crescer a empresa. Obrigado a vocês. Maravilhoso. Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês continuem espalhando luz, esperança para todo mundo. Não, mas e aquelas 5 chaves? É mesmo? Você achou que eu ia deixar, que a gente vai deixar escapar? Não. Olha, gente, depois vocês me agradecem, tá? Fala aqui, você falou Antes de fechar, é verdade, você lembra? Dar 5 dicas. Mas a gente vai fechar mais querendo. Obrigada. Tem 5 dicas e você depois, se você não conseguir anotar tudo, você vai no canal do YouTube do Fábio Marques, está lá uma palestra compacta das 5 dicas também. Chama Sucesso Está na Mão, lá no YouTube. E o canal do YouTube milhares de views. 1,5 milhão de views só essa palestra. Que lindo. É Fábio Marques 007 o canal do YouTube. Mas pelo Fábio 360 você chega lá também. 007? No por Fábio quê? 360. Você era agente 007? Porque assim, quando eu fui registrar o canal, já tinha o Fábio Marques. Eu esqueci que eu mesmo tinha registrado o Fábio Marques. Aí eu achei, já tomaram meu nome. Aí eu botei 007 porque eu gosto de fazer muita coisa, né? Então, eu tenho arte marcial, eu surfo, eu sei cantar, dançar, eu tenho banda, eu imito o Michael Jackson, Elvis Presley. Então, 007, foi bastante coisa. Mas depois eu descobri que eu mesmo tinha pego o Fábio Marques. Mas aí já tava... Deixei. Não lembrava mais. Mas se você esquecer, vai pro fab360.com e de lá você consegue pro YouTube, pro blog, pra todo lugar, tá? Certo. Muito bem. Então, as 5 dicas. Tem 5 dicas que servem para todo ser humano ter mais sucesso. E elas são justamente o resultado de um estudo que eu comecei quando eu ainda era gago, com 11 para 12 anos, eu comecei a estudar. O que as pessoas de sucesso têm em comum? Thomas Edison, Abraham Lincoln, esses caras todos de grande sucesso. O que eles têm em comum? E fui estudando isso. Em 98, quando eu tinha 20 anos, eu tive um insight. Depois de estudar desde os 11, em 98, é isso. E eu venho provando que realmente é isso desde então. São 5 coisas que as pessoas de sucesso têm em comum. A primeira
é ser feliz na sua própria pele. Parar de tentar copiar, modelar os outros. Aceitar quem você é. E o caminho para o seu sucesso é a sua evolução, não é a sua cópia de ninguém. Então, quer crescer, aceita quem você é, sinta-se bem na sua própria pele, seja grato por quem você é, agradeça pela sua vida todo santo dia, do jeito que ela vier, e usa isso para crescer e ser a melhor versão de você. Número 1, sua identidade. Você pode viajar o mundo inteiro e encontrar 7 ponto tantos bilhões de habitantes. Ninguém será igual a você. Sim. Isso é uma mensagem do Criador. É verdade. Ele está dizendo, para de tentar copiar, você é único. Seja a melhor versão de você e aí está a sua origem de sucesso verdadeiro. Primeira coisa, então, é a sua identidade. Segunda coisa é traçar, então, uma visão para o teu futuro que obedece à sua identidade. Imagina uma pessoa que tem 1,5 m traçar como visão, quero ser pivô da NBA. Não faz sentido. Vai se frustrar a vida inteira e não vai conseguir nunca. Porque ele tem 1,5 m. Agora, se ele falar, quero ser jockey, tem mais chance. Então, cria uma visão de futuro que respeita quem você é e não quem você gostaria que fosse. Sustentável, no caso. Sustentável, ou seja, respeita a sua natureza. Se você é baixo e leve, não vai escolher um esporte que exige ser pesado e grande. Mas esporte é fácil, né? Quando a sua carreira não é no esporte, é um pouco mais complicado. Você tem que olhar para dentro de você, não para fora. Então, o segundo elemento das pessoas bem-sucedidas é ter uma visão do que você quer ter na vida, ser na vida ou alcançar na vida, respeitando a sua identidade. Portanto, é um trabalho acumulativo. Eu trabalho na minha identidade, vou me descobrindo cada vez mais, vou aprendendo quem eu sou, como funciona. E aí o mentor ajuda demais, né? Porque você às vezes não vê seus pontos cegos, é alguém de fora que vê. Então, vai sabendo quem você é, se descobre. E aí, à medida que você vai se descobrindo, vai traçando metas que têm a ver com isso. Para que você atinja mais resultado com menos esforço. Certo? Sim. Vamos pegar o esporte de novo. Um cara que tem 2,10 m vai enterrar mais fácil que um cara que tem 1,5 m. Não é? Com certeza. Por quê? Porque ele está numa posição que é beneficiado por quem ele é. Mesma coisa nos negócios. Se você escolher uma carreira que não tem nada a ver com quem você é, você vai sofrer adoidado para ter um resultado merreca. Se você escolher uma carreira que tem a ver com quem você é e com o que você ama, você nunca vai se sentir estressado, sabe? Cansado sim, mas nunca, oh meu Deus, não, a coisa vai fluir mais. Bom, então, identidade é a primeira dica, depois visão de futuro conectada com a sua identidade. Depois a comunicação, justamente. Se você tem identidade, tem visão, mas não sabe se comunicar, você não vai para lugar nenhum, porque sucesso é uma palavra social. Você precisa envolver pessoas no seu sonho, na sua meta, nos seus projetos. E se não tiver comunicação, ou for ruim, não vai. Então precisa aprender a se comunicar. Um a um para muitos, falar em público, negociar, administrar conflitos, tudo isso. Comunicação. Né? Quarta chave é justamente o aprendizado. Constante, contínuo, ter essa humildade. Não importa o quão extraordinário você já se sinta, tem que continuar humilde para continuar aprendendo. E pedir ajuda. Para de botar a culpa no governo, no mundo, não sei o quê, ou na economia, e assume. Não está funcionando mais? É porque você está precisando aprender alguma coisa. Sim. Vai e aprende. E a quinta chave é a prática persistente. De ir um pouquinho mais todos os dias. Não se contente de fazer o que você fez exatamente igual ontem, ou o que todo mundo faz. Faz um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais do que você fez ontem. Tenta um pouquinho mais, sabe? Porque esse hábito de um pouquinho mais é matemático. Se todo mundo der 100 passos por dia e você der 10 passinhos a mais, em um ano você deu quantos passos a mais? Faz a conta. Vamos ver se é boa de conta. 3.600. 3.650 passos. 50, São 365. 3 quilômetros, quase 4. Dias. Você vai estar quase 4 quilômetros à frente. Você tirou 5 dias off. Eu tirei 5 dias off, vamos lá. Você vai estar quase 4 quilômetros na frente dos outros. É verdade. Em 10 anos são 40 quilômetros. Em 20 anos são 80 quilômetros. Então, 10 passinhos a mais do que os outros já vão te colocar... Não precisa fazer um mundo mais que os outros todo dia, mas se fizer um pouquinho a mais do que o pessoal faz, fica acima da média sempre, sabe? Não queira ficar na média, fica sempre acima da média, vai um pouquinho mais. E você consegue um pouquinho mais? Vai mais um pouco, então.
Testa os seus limites todo dia. Não se contenta em fazer exatamente como você fez ontem. Tenta melhorar um pouquinho, fazer diferente. Esse hábito de fazer um pouquinho a mais e praticar de forma persistente. E só um detalhe, persistência não é teimosia. Persistência é uma insistência perspicaz. Lembra disso? Persistência é uma insistência perspicaz. A insistência pode ser teimosia, bater na mesma tecla. Mas a perspicácia faz, eu insisto, mas eu percebo. O que eu tenho que ajustar para fazer diferente? Aí eu tento de novo, um pouquinho diferente. Então, persistência, insistência perspicaz. Eu tento, percebo, ajusto, tento de novo. Percebo, ajusto, tento de novo. E vou ajustando sempre, mas nunca desisto. Porque se você fica insistindo, batendo na mesma tecla, não está dando resultado nenhum, não adianta nada persistir. Tem que ajustar e quem aumenta a sua perspicácia? O mentor. O mentor. Ou um terceiro. Se você tiver a sorte do seu marido ou esposa servir de mentor, ok, mas é raro. Exato. Porque eles estão próximos demais. Eles estão próximos demais. Os amigos estão próximos demais, a família está próxima demais. Você precisa de um mentor que não está tão próximo. Ele vai virar seu melhor amigo, tenho certeza. Mas você precisa de alguém que tem outra experiência, viveu outra vida, chegou e olha de fora o que está acontecendo. Exato. E fala para você o que você não consegue ver, porque você está no meio do furacão. Eu passei por 4 furacões já. Quando você está no meio do furacão, você não vê o que está acontecendo, é só vento e chuva, aquela bagunça. Mas quem está longe sabe exatamente onde está o furacão, por onde ele está passando, para onde ele vai. Verdade. Assim, o mentor vem de fora e olha o que está passando na sua vida e consegue te direcionar para você criar uma identidade mais forte, uma visão mais coerente, uma comunicação cada vez melhor, uma prática, um aprendizado cada vez mais eficiente e uma prática persistente que traz resultados. Regaçou. A Thali sempre fala regaçou. Regaçou. Quando é muito bom, sabe aquele que chegou já do exemplar, passou? A minha palavra é regaçou. Muito bom. Não tem como melhorar mais. Muito bom. Fico feliz de ter ajudado, ter agregado valor. Muito e se alguém não achar essa palestra no YouTube, vai lá no Fábio 360, manda contato, eu mando o link também dessa palestra para ficar mais fácil de achar. Não tem problema. Obrigada, Fábio. Merece. Olha, foi um prazer. Sim, gratidão eterna por você ter tirado seu tempo de estar aqui com a gente, né? A Thali regaçou. Nós estamos aqui realmente impressionados. E que todo brasileiro possa regaçar. Exatamente. Vamos regaçar todo mundo junto. Ó, eu ouvi uma coisa semana passada, retrasada, todo brasileiro tem que ouvir isso. Eu fui numa palestra, só tinha americano, não tinha nenhum brasileiro. Tá? E é um evento que eles fazem há 10 anos, um evento de empresários, pequenos e médios empresários aqui dos Estados Unidos. Terminou o evento, me aplaudiram de pé sem eu pedir. E não usei nenhum truque, tipo, agora levanta, fazer um alongamento, né? A gente faz esse truque, né? Aí termina a palestra, a pessoa já está de pé. Não. Eu terminei a palestra, o pessoal levantou e aplaudiu. E alguns vieram para mim e falaram assim, Fábio, eu venho nesse evento há 10 anos, um americano puro. Foi a melhor palestra que eu ouvi nesses 10 anos que eu venho aqui. Então, nós brasileiros podemos arregaçar e mostrar para o mercado americano, para o mundo inteiro, a nossa criatividade, a nossa força, a nossa humildade para ser excelente. Porque não existe excelência se a humildade não aparecer primeiro. A humildade é a mãe da excelência. Exato. Amei. Obrigada, querida. Eu acho que hoje realmente todo mundo, se o pessoal não saber que eles podem, eu não sei mais o que a gente pode fazer para mostrar que você pode.